Sintoma para psicanálise, ele é uma solução de compromisso. O sintoma ele aparece para funcionar como uma gambiarra mesmo. A gente está com algum problema, com alguma questão, com algum conflito psíquico e o sintoma aparece aqui falando sobre isso. Eu não estou escrevendo muitos textos ultimamente, mas também tem textos aqui no perfil sobre isso. Eu vou falar mais nos próximos stories, porque a caixinha não fica aqui. Eu estava aqui pensando em referências, pensei no Násio, no Quiné, que nas obras dele sempre eles estão falando com esse tom mais introdutório, então eu não sei como é que está o seu percurso, o que você está pensando, mas eu acho que é interessante indicar Freud. Freud é sempre fundamento, então a gente estuda ele e sempre retorna, mas o Freud ele também tem uma questão, isso é legal, essa pergunta, porque também me permite falar isso. Eu acho interessante a gente sempre estudar o Freud de forma retroativa. O que isso quer dizer? A gente precisa ter uma visão geral da obra freudiana e de alguma forma a gente começa do fim. Então, até onde foi que ele chegou e daí a gente retorna para o início com outros olhos. Eu acho que isso é muito rico. Eu não estou querendo dizer que então tem que ler assim, cada um lê como acha, como faz sentido, como consegue, mas eu acho que essa é uma indicação muito boa. Então eu indicaria o Inibição, Sintoma e Angústia, do Freud. Tem também nas conferências introdutórias um texto, eu acho que é o 17, se eu não me engano, que é várias coisas ao mesmo tempo, o retorno, leio trechos, enfim, o estudo sobre histeria. E lá ele pontua muito isso, né? O sentido dos sintomas, a importância das lembranças, a constituição, o momento traumático dos eventos, como é que se constitui o trauma. Então, nessa primeira teoria aí freudiana, que seria até mesmo pré-psicanalítica, para começar a criar psicanálise. Então, é muito interessante retornar lá. Mas, como eu disse, se você não tem problema com a psicanálise, se for uma primeira aproximação, pode ser meio estranho e talvez por ser um texto grande, enorme, talvez vai te desanimar por ali. Mas cada um constrói um percurso, é uma possibilidade também. Eu recomendaria por aí e acho que continuar dialogando também com psicanalistas. Daí outras coisas vão surgindo. Em psicanálise, a gente não trabalha os sintomas como no DSM, né? Então compila um tanto e aí faz diagnóstico. Cursos, as pessoas perguntarem assim, né? Anorexia é histeria, ter um problema de limpeza ali, uma questão de limpeza, um toque é neurose obsessiva, um tal coisa é paranoia, aí é psicose ou não é? Em psicanálise a gente não trabalha só com um sintoma. Então a cutting é isso, tal coisa é aquilo. A gente precisa entender a função desse sintoma para aquela pessoa, como que ela se relaciona com aquele sintoma e como é que isso se enlaça à vida dela, aos relacionamentos dela, às questões dela. Então, sim, às vezes surge isso, né? O Freud ele destaca muito isso, ele descreve, né? Vômitos, dores, não sei o que, lá nos estudos da histeria, por exemplo. Mas eu acho que é interessante a gente pensar um pouco além disso, porque esse é o grande diferencial da terminar, começa a falar, não para mais, né? Mas é porque esse é um assunto que eu gosto muito, que eu acho que ele é muito contemporâneo, ele é importante, é uma discussão que a gente precisa ter e reter sempre. Porque há muito debate, né, sobre isso, e porque não é um tema que eu quero ser leviano, então dizer qualquer coisa, para mostrar também para vocês a importância disso, a complexidade, como o estudo disso não se esgota com um livro, um texto, é uma coisa constante, que a gente vai construindo ao longo do nosso percurso, e quem trabalha clinicamente também está sempre reconstruindo isso. Mas inclusive os limites do diagnóstico. Então, a gente pode se utilizar, o sintoma ele se desloca, ele se transforma, o sintoma no sentido psicanalítico que eu tô dizendo. Então, uma pessoa chega pra gente com um sintoma que seja, sei lá, impotência sexual, ela não tem só isso. Inclusive, durante o tratamento é muito comum que as pessoas passem por períodos mais depressivos, mais ansiosos. Então, isso também se enlaça com o sintoma. A gente precisa pensar além e complexificar